Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, e vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 22. O tema da nossa meditação é Laodiceia, a Igreja Insensata. Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista da Trindade, faça a sua inscrição para que você possa receber, as notificações e essas mensagens, que são mensagens da parte de Deus. É realmente aquilo que Deus quer ou quis dizer na sua palavra. Vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nestas mensagens especiais para as 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus apresenta uma radiografia da condição de cada igreja, mas o seu desejo é que todas as igrejas leiam essas mensagens a fim de ser beneficiadas por elas. Por isso que ele usa igrejas aqui no plural, em Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29, depois no capítulo 3, versículos 6, 13, e aqui no versículo de número 22. Mas o nosso Senhor também fala a indivíduos, a pessoas, e é nesse ponto aí que nós entramos em cena. Ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça, nos versículos que eu citei acima. Por quê? Porque as igrejas são constituídas por indivíduos, e são esses indivíduos que definem a vida espiritual da igreja. Nesse momento, nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo da cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade famosa por um belo tecido negro de lã, esse tecido era usado para fazer roupas e tapetes. Contava também com uma escola de medicina particularmente conhecida por uma pomada e para o tratamento dos ouvidos, e por um pó, chamado pó frígio, usado para fabricar colírio. Por isso que Jesus faz referência aí a colírio. Essa cidade era um centro bancário, industrial de destaque, tornando-se aí uma cidade muito rica. E a cidade de Laodiceia ficava entre 2 outras cidades importantes. Uma delas era Hierápolis, conhecida pelas suas águas termais, águas quentes, e a outra era Colossos, conhecida pelas águas frias e puras. Por isso que Jesus também faz referência ao quente, ao frio e ao morno, que eram os membros da igreja de Laodiceia. Jesus se apresenta como o Amém, ele usa esse título aí no primeiro versículo, no versículo 14. Esse é o título de Deus no Antigo Testamento, e mais precisamente em Isaías capítulo 65, versículo 16, em que a palavra verdade é o termo hebraico aí, Amém. Amém, nesse sentido, significa verdade.
E aqui o Senhor traz uma verdade acerca da condição espiritual da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia estava cega para suas próprias necessidades e não queria encarar a verdade. Sendo assim, Jesus apresenta 3 áreas de necessidade daquela igreja. A primeira necessidade da igreja é que eles haviam perdido o vigor. Está do versículo de número 14 até o versículo 16, onde vai falar exatamente isso. Versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. Um coração fervoroso, ardente por Deus, conforme Lucas capítulo 24, versículo 32. Um coração frio, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12. E um coração morno, conforme aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. O cristão morno é acomodado e não reconhece as próprias necessidades. Quem é frio, pelo menos, sente que falta calor. O morno não. O morno não reconhece as suas próprias necessidades, né? É acomodado. De acordo aí com a segunda lei da termodinâmica, um sistema fechado sempre volta ao seu estado original e deixa de produzir energia, a menos que algo seja acrescentado por uma fonte exterior. O exemplo disso é a geladeira, né? Na falta de energia elétrica, que é a fonte exterior, os produtos dentro da geladeira, que é um sistema fechado de refrigeração, voltam à temperatura ambiente. A ideia que Jesus está passando aqui, nesse texto e nesses versículos que nós lemos, é a mesma. A igreja de Laodiceia era independente, presunçosa, segura de si, não achava que precisava de coisa alguma. Era um sistema fechado, sem Cristo. Jesus Cristo está à porta e batendo, conforme o versículo de número 20. E isso pode acontecer conosco também. Acharmos que somos autossuficientes na nossa fé, acharmos que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Jesus. Isso é muito perigoso. Por isso que Jesus faz esse alerta àquela igreja. A segunda coisa que importante nesse texto, a segunda necessidade, é que esse pessoal havia perdido a sua visão. Versículo 17 e versículo de número 18 dizem assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Pelo que parece, né? A igreja de Laodiceia havia se tornado orgulhosa aí em seu ministério como igreja. Ela dizia-se rica e abastada, que não precisava de coisa alguma, porque me parece que essa igreja começou a usar parâmetros humanos como medida para os valores espirituais. Mas aos olhos de Jesus, e Jesus vai falar aqui, a igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Se nós olharmos aí para a cidade de Laodiceia, nós podemos entender o problema da igreja. Laodiceia era uma cidade rica, era um centro financeiro e industrial, e essa mentalidade aí comercial tinha se infiltrado na igreja, porque Jesus usa as palavras: aconselho-te que de mim compres, né? No versículo de número 18. E fala aqui de vestiduras e de colírio, que eram produtos produzidos naquela cidade. Meus queridos irmãos, jamais devemos usar parâmetros humanos para medir valores espirituais.
Devemos ter uma visão clara de quem somos aos olhos de Deus. Como Jesus nos vê é o que importa, e não como nós nos vemos aos nossos próprios olhos ou como a sociedade nos vê como cristão. O que importa é o que como Deus nos vê, como cristão, como somos aos olhos de Deus. É isso que importa. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Eles eram fechados, um sistema fechado, mas Jesus estava alertando para que eles comprassem dele, né, colírio, para que eles pudessem ver, ter uma visão correta de quem eles eram diante de Deus e diante do mundo. Em terceiro lugar, esse pessoal havia perdido a comunhão. Isso era o mais trágico. O versículo 19 a 22 vai dizer isso. Essa igreja não recebeu qualquer elogio do Senhor. Fica claro que os cristãos de Laodiceia estavam ocupados demais elogiando-se a si mesmos, acreditavam estar glorificando a Deus, quando na verdade envergonhavam o nome do Senhor Jesus, como se estivesse andando nu pela cidade. Jesus encerra esta carta aqui com 3 declarações. A primeira é uma explicação. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele ainda amava esses crentes mornos, apesar do amor deles por Jesus haver se esfriado. A segunda é uma exortação, né? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia tinha a chance e precisava se arrepender do seu orgulho e se humilhar diante de Deus. E o terceiro é um convite, versículo de número 20, onde ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós costumamos usar este versículo para levar os perdidos, né, os sem Cristo, sem Deus, a Cristo, mas a sua aplicação básica diz respeito aos cristãos. E o que Cristo pede aqui, né, comunhão e desejo aí de permanecer com Ele. É isso que Cristo está pedindo aqui à igreja. E é exatamente esse convite que Ele faz a cada um de nós. Porque é por meio da comunhão com o Senhor Jesus que se encontra a vitória, conforme o versículo de número 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, comunhão, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Que Deus te abençoe e que Deus lhe ajude a estar sempre em comunhão com o Senhor Jesus, que é isso que importa. É viver em comunhão com o seu Deus, com o nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a buscar sempre essa comunhão espiritual contigo em todos os momentos da nossa vida. Pois é no nome santo e bendito do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você esteja sempre em comunhão com o seu Deus, com a sua igreja, com o povo de Deus. Deus te abençoe.